cor e o tamanho do seu prato podem influenciar diretamente a quantidade de comida que você come. Teve um estudo que distribuiu pratos brancos e vermelhos para participantes que iam comer macarrão com molho vermelho ou com molho branco. E o resultado foi que pessoas que comeram o molho branco no prato branco ou o molho vermelho no prato vermelho comeram até 18% a mais do que as pessoas que tinham a cor da comida e a do prato trocadas. E isso acontece porque o contraste entre a cor da comida e a cor do prato faz o cérebro ter uma percepção mais apurada da quantidade de comida que a gente está ingerindo. E assim a gente acaba comendo um pouco menos. E uma outra dica é usar pratos pequenos. Uma revisão de estudos sobre o tema mostrou que quem usa pratos pequenos pode comer até 30% a menos do que pessoas que usam pratos muito grandes. E isso acontece porque o nosso cérebro percebe a quantidade de comida que a gente come como uma quantidade maior se ela estiver preenchendo o prato inteiro. Então se a gente come um prato muito grande com um pouquinho de comida boiando ali no meio, mesmo que seja a mesma quantidade de comida, o cérebro acaba percebendo como, opa, comi pouco. Isso acontece porque a gente acaba enganando o nosso cérebro e ele pensa que o prato está mais cheio do que de fato ele está se ele estiver preenchendo o prato inteiro. E usar um prato menor dá uma sensação de um prato mais preenchido. Então, se você está querendo emagrecer ou diminuir o consumo de calorias, sem precisar contar caloria, o simples fato de mudar a cor do prato e o tamanho do prato pode te fazer ingerir até 1/3 a menos de calorias. É muita diferença. É muita diferença. É muita diferença. A diferença cara, fala sério, meu. Os nossos estômagos e os nossos cérebros são muito ruins de matemática. Isso quer dizer que pra gente é muito difícil conseguir se lembrar ou conseguir perceber a quantidade de alimento que de fato a gente ingeriu, especialmente se a gente está comendo com algum tipo de distração, seja comer com amigos ou familiares, ou seja comer na frente do celular ou na frente da televisão. Então tem um estudo que entrevistou pessoas logo depois de elas saírem de um restaurante italiano perguntando quanto pão elas tinham comido lá dentro. Quer dizer, elas tinham comido pão 5 minutos atrás, 10 minutos atrás. E mesmo assim, 30% das pessoas não conseguiu saber a quantidade de pão que tinha comido. E 12% das pessoas, quer dizer, 1 a cada 10, simplesmente negou que tinha comido pão. Disse, não, eu não comi pão nenhum, sendo que tinha comido pão 5 minutos atrás. Qual que é o objetivo desse estudo? É mostrar que a gente não tem a mínima ideia do que a gente comeu, do que a gente não comeu, a gente não consegue lembrar de como é que é a nossa dieta. Porque se isso foi 5 minutos depois, imagina 1 hora depois, 2 horas depois, um dia depois, uma semana depois. A gente não sabe. E por isso que é tão importante planejar aquilo que a gente vai comer, pelo menos planejar mais ou menos, porque se a gente planeja com antecedência, a gente consegue tomar decisões racionais e na hora só seguir o planejamento, não contar com tomar decisões que a gente na hora não vai conseguir lembrar direito. Tem gente que diz que água emagrece. Isso não é inteiramente mentira. Por exemplo, pesquisadores de uma universidade da Alemanha demonstraram que beber 500 ml de água pode aumentar em até 30% a nossa taxa metabólica por um espaço de tempo de até 1h30. Tem uma coisa ainda mais impressionante que foi descoberta por pesquisadores da Universidade da Virgínia. Então eles compararam 2 grupos de pessoas que estavam de dieta. A única diferença é que um dos grupos bebia 500 ml de água 1 hora antes das refeições e o outro não. Como beber essa quantidade de água 1 hora antes da refeição aumenta a nossa sensação de saciedade, o resultado foi incrível, porque o grupo de pessoas que estava bebendo água emagreceu 44% a mais do que as pessoas que não estavam bebendo água com exatamente a mesma dieta. Então, por exemplo, uma pessoa fazendo essa dieta, vamos dizer que ela perdeu 10 quilos. Se ela tivesse bebendo 500 ml de água logo antes de cada refeição, ao invés de perder 10 quilos, ela perderia 14 quilos. A diferença é muito grande.